Sou Edson Tomás, diretor da Faculdade de Engenharia Química. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nessa Universidade de Portas Abertas, né, que nós realizamos todos os anos, e neste ano em particular será por meio virtual, infelizmente, e esperamos que vocês apreciem, que vocês aproveitem essa oportunidade, e mais, esperamos contar com vocês aqui no próximo ano como os nossos estudantes. Então, bem-vindo a todos e aproveitem essa visita virtual na Universidade Estadual de Campinas e particularmente na nossa faculdade. Olá a todos, meu nome é Ângela Maria Moraes, eu sou a diretora associada da Faculdade de Engenharia Química daqui da Unicamp e é uma satisfação para nós poder falar um pouquinho da nossa faculdade. Nós estamos muito felizes de receber, mesmo que virtualmente, todos vocês. Nós vamos contar um pouquinho da história da nossa faculdade, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso, vamos ter oportunidade de fazer um tour virtual com o professor Rafael Supino, que é o nosso coordenador de graduação. Vocês vão poder falar com as entidades e vão ver são tantas as oportunidades que nós temos na nossa faculdade que vocês vão ficar encantados. Esperamos receber muitas inscrições de vocês para o nosso vestibular. E boa sorte a todos! Ângela, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você tem aula daqui a pouquinho. Obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que é bem restrito como diretora da faculdade. E fique à vontade, então, para fazer as boas-vindas e receber esse pessoal que está chegando agora. Muito obrigada, Rafael, Adriano, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui recebendo vocês, mesmo de forma virtual, né, com uma grande expectativa de que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. E eu vou falar um pouco para vocês de alguns dados da Unicamp, alguns dados da FEC, né, para que vocês se sintam acolhidos, né, conhecendo o lugar onde vocês, né, pelo qual vocês tão arduamente lutaram aí, provavelmente nos últimos anos, né, e se prepararam. Então, o professor Edson Tomás é o diretor da faculdade, eu sou a diretora associada, esse aqui é o prédiozinho de entrada da gente, né? Só para dar para vocês uma ideia, a Unicamp, né, ela já é cinquentona, né? Ela foi fundada em 1966. Aqui a gente tem uma vista aérea, inclusive, dela, né, cerca aí de 11 anos depois da fundação. Vocês podem perceber, quem ainda não se tocou, né, mas, na verdade, o nosso projeto de universidade, ele segue muito o próprio formato do logo da Unicamp, né? Então, isso aí é uma coisa bem interessante. Então, era assim que ela, né, parecia aí em 1977. E a aparência atual dela já está bem diferente, né? A gente já ocupou muitos desses espaços do nosso logo, né? E a gente tem alguns números interessantes para mostrar para vocês. Opa, deixa eu só voltar aqui, tentando tirar a barrinha do... Está bem em cima. Opa, pronto. Então, a gente pode perceber, né, que a nossa universidade ela é bem grande, ela é uma das maiores do país, é uma das maiores da América Latina. A gente tem um número bem razoável aí de pessoas que são responsáveis pelo funcionamento da nossa universidade. Nós temos cerca de 8.000 funcionários não docentes, mais ou menos uns 2.100 funcionários docentes, né? Então, desses funcionários não docentes, tem vários que atuam na área de atendimento à saúde, né? Então, a gente tem um número grande também por essa razão. A gente tem muitos de graduação, né? Cerca de 20.000 alunos de graduação, muitos cursos de pós também, né? Cerca aí quase de 18.000 alunos de pós. E a gente tem também um número grande de cursos de extensão, né? Que são oferecidos para a comunidade em geral. Você não precisa ser aluno específico aí da Unicamp, ter feito, por exemplo, um vestibular. Você faz um curso, justamente um curso, às vezes, num tempo mais curto, um curso mais condensado. E a gente tem cerca de 11.000 estudantes que fazem esses cursos. Então, nesse sentido, a gente contribui bastante com o ensino no país e a pesquisa também, né? A gente vê aqui que dos alunos regulares, quase metade é aluno de pós-graduação, então a gente contribui bastante com a pesquisa do nosso país, né, do nosso estado e também do nosso país. E
a história da FEC em si, né, é uma história razoavelmente recente, né? Então, a Unicamp tem cerca aí de 54 anos, a FEC, ano passado, fez 45. Nós fomos fundados como um departamento de engenharia química, não como uma faculdade, em 1975, como parte da faculdade de engenharia, né, da Unicamp, que juntava, por exemplo, mecânica, elétrica, né, alimentos, né? Aí, em 1980, nós iniciamos o nosso programa de pós-graduação com curso de mestrado. Depois de 9 anos, mais ou menos, começamos o curso de doutorado. Em 1990, fundamos a Faculdade de Engenharia Química em si, né? Então, nos descolamos do que era a Faculdade de Engenharia, passamos a ser uma faculdade de Engenharia Química, com foco, né, de atuação mais definido. Também aí, durante a década de 90, a gente começou as atividades no curso noturno, né? Porque já logo no começo a gente começou com as atividades do curso integral, e aí, na década de 90, a gente começou com as atividades do curso noturno. Então, hoje, né, se vocês olharem a FEC por cima, ela tem mais ou menos, né, essa carinha aqui. É uma faculdade bem condensada, né? A gente está numa área bem condensada. Vocês vão ver que a gente tem aqui, né, o bloco A, onde ficam os professores, a gente tem aqui o bloco C, onde a gente tem as aulas de graduação e um dos laboratórios de graduação, né, para as aulas experimentais. Aqui nesse outro bloco, que é o bloco D, a gente tem um outro laboratório, agora dividido em 2, né, também para as aulas de graduação. Aqui no bloco B, a gente tem atividades de pesquisa e no último piso a gente tem o nosso setor da área de informática, que atende muito, né, as disciplinas de graduação. Vocês vão poder fazer os seus trabalhos lá também, a gente tem um parque computacional muito bom. E o restante dos prédios todos, na verdade, são prédios, então, ou, por exemplo, onde a gente tem bastante aula de extensão, e tem também laboratórios, né? Então, em vários desses prédios, a gente tem laboratórios de pesquisa. A gente, além de ter, né, uma área de pesquisa e ensino concentrada nessa região, que fica aqui na Albert Einstein, né? Então, fica mais ou menos aqui, a gente tem também algumas instalações de laboratório adicionais, além dessa, né? Então, a gente tem, por exemplo, os laboratórios LRAC, que são laboratórios que atendem, né, vários docentes de, né, praticamente todo o curso, né, e também atende para oferecimento de análises para empresas e para outras universidades e centros de pesquisa. A gente tem o Cine, que é um laboratório de inovação, né, em novas energias, que está também aqui funcionando junto com o LRAC, e a gente tem um Valpet, que é um laboratório de valorização de petróleos, né, que ficam, então, perto da FEC, mas não estão aqui acoplados, né, na mesma estrutura. A gente tem que seguir a Albert Einstein, virar aqui, né, fazer essa rotatória, e a gente já chega aqui nesses laboratórios. É pertinho, mas não é exatamente do lado, né? E a Unicamp tem uma história, né, em que a escolha até da região, né, onde ela foi montada, foi uma escolha já muito bem pensada, né? A localização é privilegiada. A gente tem, por exemplo, na região que pega, né, o município de Campinas e o entorno, a gente tem um valor bastante elevado aí de representatividade em cima do PIB brasileiro, da ordem de 3%, né? É o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, com isso, a gente tem, né, muitas empresas da área petroquímica, de outras áreas também. Também a gente tem uma inserção muito grande no polo de alta tecnologia, né, com cerca de 30 institutos de pesquisa e tecnologia. Um exemplo bem conhecido é justamente o CNPEM, né, que tem a maior estrutura científica do Brasil. Para vocês terem, né, uma ideia, a gente contribui na Unicamp e na FEC, de forma geral, né, a gente contribui com cerca de 8%, 10%
da produção científica nacional, né? Nós, na área de engenharia química, e a Unicamp, de uma forma geral, né? Com todos esses alunos e todos esses cursos que a gente ministra. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, né? E uma responsabilidade também muito grande ter essa representatividade toda no que se refere à produção científica. A FEC em si, ela tem uma interação muito grande com o setor industrial, então a gente tem muitas parcerias, né, com empresas, muitas dessas parcerias se convertem em projetos, né, e a gente tem, então, a colaboração do pessoal das empresas, não só na realização de pesquisa, mas também nas aulas, inclusive em disciplinas de graduação. Vocês vão ver que a disciplina lá do finalzinho do curso, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, já está contando, né, com aí uma colaboração muito interessante de algumas empresas. A gente tem também um histórico muito bom de parcerias internacionais, tanto com instituições de ensino e pesquisa. Então, a gente, em condições normais, né, a gente sempre envia alunos, inclusive de graduação, para o exterior, para poderem fazer intercâmbios, né? Agora, no último ano, está um pouquinho mais difícil por conta da pandemia, mas a gente tem ainda alunos que estão fazendo as suas titulações em parceria com instituições estrangeiras. A nossa infraestrutura, né, física e de pesquisa, ela é do porte de grandes instituições nacionais, né, por isso que a Unicamp conseguem ter essa produção científica muito boa, porque a gente tem uma boa infraestrutura, né? A gente tem, por conta desses desenvolvimentos todos, né, um número de depósitos de patentes e softwares muito altos. Então, esses números, eles acabam se traduzindo, né, numa capacidade grande de inovação da nossa faculdade, inovação em produtos e inovação em projetos, e na execução de processos também, né? Fazemos uma captação de recursos muito significativa, né, em termos de volumes monetários, através de projetos, convênios, consultorias e pelos cursos de extensão e especialização, quando eles são pagos, né? Temos, por exemplo, vigentes hoje cerca de 65 projetos de pesquisa de grande porte em andamento, em áreas que vão desde petroquímica, biocombustíveis, passando farmacêutica, biomateriais, né, ou materiais de uso clínico, biotecnologia. Então, muita pesquisa focada nas áreas mais convencionais, né, da engenharia química, e também pesquisas em áreas mais aplicadas, né? Isso aí se traduz, na verdade, em alguma coisa da ordem de 70 milhões em projetos que a gente tem vigentes atualmente. Então, como é que a gente tem a FEC hoje, né? Quem que está compondo a FEC? Na FEC, a gente tem 43 professores na ativa, né? Todos eles têm título de doutor. Nós temos 56 funcionários. A gente ocupa uma área construída de quase 13 mil metros quadrados. Temos atualmente 610 alunos no total, 343 do curso integral e 267 do noturno. Na pós-graduação, a gente tem, né, um pouquinho mais da metade desse número, temos 381, sendo 151 alunos que fazem mestrado, 189 doutorado, 41 alunos especiais, que são alunos que fazem disciplinas, né, isoladas e que eventualmente pedem para passar, por exemplo, para mestrado ou para um doutorado direto. Nós temos pós-doutores, né, e pesquisadores que estão fazendo os seus trabalhos de pesquisa mais avançados em número de quase 50 na nossa faculdade, e a nossa faculdade é composta por 4 departamentos. Então, a gente se organiza, né, para poder trabalhar em 4 departamentos, tá? Um dos departamentos tem 12 professores, tá? Eu marquei aqui em itálico o nome dos chefes de cada departamento. Então, esse departamento que está com 12 professores é o departamento de desenvolvimento de processos e produtos. O departamento de engenharia de processos, né, que tem como chefe o professor Dirceu.
o Departamento de Engenharia de Materiais e Bioprocessos, que tem por chefe a professora Lucimara, e o de Sistemas Químicos, que tem como chefe a professora Patrícia. Ainda com relação à forma de estruturação da FEC, né, a gente desenvolve sempre as atividades na Unicamp no que a gente chama de 3 pilares, né? Então, esses pilares são a graduação, a pós-graduação e, né, extensão e pesquisa. Então, na verdade, a gente fala dos pilares, né, ensino, pesquisa e extensão, que ficam acoplados, né? Porque a pós-graduação, por exemplo, bastante pesquisa, a graduação também, a gente com os alunos de iniciação científica, a gente faz pesquisa, então se mescla às vezes aí um pouquinho a natureza das atividades que a gente desenvolve. Mas na graduação a gente tem então os nossos 2 cursos, né, o integral e o noturno, que o professor Rafael e o professor Adriano, que estão aqui conosco, já se apresentaram e são coordenador e coordenador associado. Na pós-graduação, nós temos o professor Sávio, né? Nós temos também 2 cursos na pós-graduação, que é o curso de mestrado e o curso de doutorado, e na extensão nós temos o professor Flávio, né? Que trabalha, então, com a parte de cursos de especialização e extensão, trabalha com a parte de convênios, projetos, assessorias, né? Entre outras atividades, né? Na parte de serviços, né, vocês viram lá que a gente tem também quase 50 funcionários, a gente divide a estrutura em financeiro, almoxarifado, na parte de recursos humanos, expediente, protocolo, a parte de patrimônio, a parte de serviços de informática, a parte de serviços de infraestrutura, e a gente tem aquele laboratório que eu comentei com vocês, né, o LHAC. Nós temos a figura da senhora Gilene Rosso, que é a nossa coordenadora técnica de unidade, então ela nos auxilia, né, muitíssimo aí na gestão dos processos todos que nós temos dentro da nossa faculdade. Com relação à estrutura das entidades, né, o professor Rafael com certeza vai comentar mais a respeito com vocês, mas só para dar, né, uma ideia, a gente tem um centro acadêmico, que é o CAFEC, a gente tem uma empresa júnior, que é a Propec, a gente tem a Atlética, a gente tem o PET, né, que é um programa de educação tutorial, a gente tem um comitê que organiza um evento no qual a Unicamp é uma das líderes, se não a maior, né, organizadora de eventos de semana da engenharia química no país, né? Normalmente a gente tem a participação aí de 3, 4 centenas de estudantes de todo o país. No ano passado, inclusive, a gente teve de outros países, né, nesse evento que é super bem organizado aí pelos nossos estudantes. E agora está em fase de criação, né? Já está com tudo bem encaminhado, inclusive para a etapa de implantação, assim que tiver o reconhecimento, do capítulo da American Institute of Chemical Engineers, né, que é a ICHE, na FEC. Né? Então, temos várias atividades, né, extracurriculares nas quais os alunos podem se engajar, né, e, inclusive, ficar até mais motivados a fazer o nosso curso, né, e contribuir também com o próprio curso. Com relação à infraestrutura de pesquisa, nós temos uma área total de cerca de 6.000 metros quadrados, então, mais ou menos aí, metade da área toda da FEC é ocupada com laboratórios de pesquisa, são 60 laboratórios, né? E só aquele LHAC, né, que o nome completo dele é Laboratório de Caracterização de Biomassa, Recursos Analíticos e de Calibração, tem 1.300 metros quadrados. É um laboratório que tem caráter multiusuário, né? Os equipamentos que estão lá atualmente atendem praticamente aí, né, uma fração enorme da pesquisa que a gente desenvolve na FEC, são equipamentos geralmente de operação complexa, de custo mais elevado, né, e a gente estima que o parque de equipamentos vale alguma coisa da ordem de uns 30 milhões de dólares lá. E essas pesquisas todas, né, o aluno de graduação ele pode também fazer, né? Normalmente, na FEC, a gente tem da ordem de uns 50 projetos de iniciação científica que são oferecidos a cada ano, né?
Talvez esse ano a gente tenha uma oferta um pouco menor, por conta de uma parte desses projetos serem de natureza experimental, e com a pandemia pode ser que fique um pouquinho mais complicado. Mas aí, para o aluno que está ingressante, né, que ele é ingressante, normalmente ele se inscreve um pouco mais adiante no curso. Então, a gente fica com a expectativa de que, quando vocês forem buscar essas atividades, a gente já tenha, né, um número bom aí de projetos, né, não só na parte computacional, mas também experimental, que a gente possa oferecer para vocês. E as nossas linhas, né, na pós-graduação, e elas se desdobram também nos trabalhos de pesquisa de graduação, porque normalmente os trabalhos de iniciação científica são, de certa forma, relacionados ao que a gente faz na pós, né? Sempre tem um convívio, né? Uma troca de experiência muito boa entre os alunos de graduação e de pós. Então, as linhas de pesquisa são essas que estão colocadas aqui, né? Então, termodinâmica, processos de separação, engenharia de reações químicas, a parte de fenômenos de transporte, sistemas particulados e meios porosos, ciência e tecnologia de materiais, ciência e engenharia de bioprocessos e biorrecursos, a área de engenharia ambiental, síntese, análise e otimização de processos, né? A parte de controle e automação de processos, e também a parte aí de educação, a parte de ensino mesmo de engenharia química, né? Uma porção razoável do pessoal da pós-graduação quer seguir a carreira acadêmica. Então, a nossa faculdade acha importante a gente ter também, né, uma área de pesquisa que focalize os esforços nessa parte de educação e ensino de forma geral. Então, para dar para vocês alguns exemplos das áreas de pesquisa estratégicas que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos, né? Vou passar aqui, acho que são mais ou menos uns 2, 3 slides onde a gente fala disso, mas só para dar uma noção para vocês, né? Então, por exemplo, desenvolvimento de biomateriais empregando novas técnicas de processamento com estratégias de engenharia, visando a produção de próteses customizadas, envolvendo conceitos fundamentais de biologia celular e suas aplicações na área de engenharia de tecidos biológicos, uso de biotecnologia e transformações estruturais, né? Por exemplo, em escala micro e nano, para a obtenção de produtos funcionais para a área de saúde humana, com enfoque na área de ortopedia, cosmética e alimentos, aplicação de nanobiotecnologia no desenvolvimento de nanopartículas e os processos de produção voltado para uso na área médica e alimentícia, tecnologias alternativas de descontaminação, desintoxicação de recursos hídricos, empregando materiais adsorventes não convencionais, análise e desenvolvimento de controladores baseados em técnicas de inteligência artificial aplicados em processos químicos, simulação, síntese e análise de processos químicos, visando, por exemplo, a melhoria do processo, visando uma melhoria de aproveitamento energético, desenvolvimento de materiais poliméricos visando a aplicação na área de saúde ambiental, novos materiais para sistemas avançados de liberação de fármacos para enfermidades de alto impacto socioeconômico, processos de produção e suas aplicações nas áreas alimentícias, então produtos nutracêuticos, por exemplo, e nanocompósitos estruturais, a parte toda de biorefinaria, produção de álcool de segunda e terceira gerações, visando a produção de bioenergia, né, e daí por diante. Então, muita coisa sendo desenvolvida, né, que volta e meia a gente vê, inclusive, na mídia, porque são áreas de pesquisa de uma grande valorização, de uma grande aplicabilidade. Alguns trabalhos, né, alguns projetos têm um impacto bastante elevado, muitas vezes em função também dos recursos que são aportados neles, da duração dos projetos, né? Às vezes são projetos aí de duração de vários anos, né? E são muitas vezes também projetos que eles não são só da FEC, né? Então a gente pode juntar a colaboração com o pessoal, por exemplo, da área de alimentos, com o pessoal da área de engenharia mecânica, da área de engenharia elétrica, física, química, né? Então, muita pesquisa de grande impacto que pode ser realizada também de forma integrada com outras unidades da Unicamp, com empresas e com pesquisas e universidades também de fora. Então, uma área seria, né, o INCT, né,
que é o Instituto Nacional que a gente teria, né, por exemplo, aí na área de biofabricação, que seria o Biofabris, né? Então, é a biofabricação de estruturas bioativas para promover e melhorar o desempenho de órgãos e tecidos. A gente tem o Valpet, que eu mostrei para vocês lá, como um dos laboratórios que fica, né, fora ali da região mais concentrada dos prédios da FEC. Então, seria, por exemplo, caracterização de petróleos e de biolubrificantes, né? Então, até aí a gente tem resultados junto com a equipe de Fórmula 1 Williams, né? A gente tem o programa BioEn, de bioenergia, que versa sobre o desenvolvimento integrado de processos e produtos de biorefinaria e planta de bioetanol de cana-de-açúcar com emissão zero de CO2. A gente tem o CINE, que é um centro de inovação em novas energias, com o desenvolvimento de novas tecnologias que possam viabilizar a integração de energia renovável com o armazenamento em larga escala e visando solucionar, né, um problema aí que a gente observa de produção intermitente. A gente tem também um laboratório, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos, que fez desenvolvimento de colírio baseado em nanotecnologia para prevenir e tratar retinopatia diabética e também de materiais à base de ácido hialurônico para o tratamento de doenças musculoesqueléticas e cicatrização de feridas. Mais recentemente, a gente está também com bastante expectativas com o laboratório A2G, né, que inclusive o professor Adriano é um dos responsáveis pela operação aqui na FEC, que vai coordenar na FEC, né, que é um laboratório também relacionado à área de energia, e é um projeto, esse laboratório, né, na verdade, ele vai ser e executado todo através de um projeto que foi aprovado recentemente pela FAPESP e que tem a coordenação de um professor, né, que é o Lee Lind, de uma das universidades da Ivy League, né? Então, a gente está aí também com bastante expectativa, o projeto em andamento e o laboratório está em fase de remodelação e implantação. Então, estamos também com bastante expectativas de que em breve vão trazer para a gente aí resultados de grande impacto. Para dar para vocês uma ideia de alguns números, né, da FEC, até hoje a gente já formou na graduação, né, a integral e o noturno, se não me engano. Aqui eu acho que eu botei só a integral, mas acho que está somando os dois. Já está perto aí de 3.000 alunos. Depois o Rafael me corrige se eu estiver errado. A gente já teve mais de 1.300 alunos de mestrado se titulando na nossa faculdade, e quase 800 doutores, né? Então, uma contribuição bem grande. E, para dar uma ideia para vocês de um perfil de atividades em pesquisa, né, na FEC, olhando os dados do ano passado, a gente publicou mais de 200 artigos, né? Desses, mais de 70%, na verdade, quase 80%, são classificados como os artigos, né, nas revistas reconhecidas como nível A, extrato A, da CAPES. A CAPES é uma agência de fomento, né, que concede bolsas, recursos, né, e que faz a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, quase 80%, na verdade, da nossa pesquisa encaixada aí nesse extrato A. Nós publicamos um livro, publicamos 14 capítulos de livro, depositamos 9 patentes, registramos 10 softwares, né? E no total a gente já tem mais de 90 patentes depositadas, né? 30 concedidas e alguma coisa também da ordem de 30 softwares que já tiveram seu registro finalizado, né, no total. O que a gente deseja, né, de vocês como alunos? O que a gente espera, né, que quando vocês forem lá no último dia de atividades na FEC, na hora de pegar o diploma, né, o que a gente espera ter contribuído, né, com o perfil profissional, com o perfil pessoal de vocês? Então,
É claro que a primeira coisa que a gente tem a expectativa, né, de que vocês saiam com um domínio de conteúdo técnico e que esse conteúdo seja muito sólido, né? A gente espera que vocês tenham capacidade de realizar análises críticas, isso aí é muito trabalhado ao longo do curso como um todo, que vocês tenham capacidade de expor as suas ideias de forma organizada, de forma fluente, que vocês façam bom uso de ferramentas de informática, que vocês tenham capacidade de planejamento, muita iniciativa, muita habilidade, né, para economizar recursos, né? Isso é uma coisa muito boa, as empresas agradecem, né? Essa característica que a gente gosta de trabalhar nos nossos alunos, mas a gente quer também que vocês saiam muito preocupados, né, com as questões éticas, com o ambiente, com a segurança no trabalho, né? E a gente espera que vocês tenham uma excelente habilidade para trabalhar em equipe, que vocês dominem satisfatoriamente a língua inglesa, né, que acaba sendo a língua onde a gente vê mais bibliografia, né, técnica, então é importante vocês saírem também com esse domínio. E muitas outras coisas, né? Esses 3 pontinhos aí, na verdade, vão incluir mais um tanto razoável de características que a gente gostaria que vocês apresentassem no final do curso, né? E para a gente poder sair com isso, é claro que vocês podem contar muitíssimo, né, com o nosso empenho, né, com o empenho do corpo docente, com o empenho dos funcionários para que tudo funcione muito bem. E com isso a gente espera, né, que vocês também se empenhem bastante para que aí o resultado final, em termos de desempenho, né, de vocês, seja excelente, né? Então, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, já me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, né? Vocês podem achar, eu esqueci de colocar aqui o meu e-mail, mas vocês podem achar facilmente o meu e-mail na página da Unicamp, se quiserem entrar em contato para trocar alguma ideia a respeito de alguma coisa, né? Dar sugestões. A nossa diretoria é sempre muito aberta, a gente acolhe muito, porque, né, os nossos alunos, eles são, na verdade, né, os nossos principais clientes, quando a gente está falando em ensino, né? Então, a voz de vocês, ela é, sim, ouvida e com muita atenção.